Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei do arrebatamento. Uma coisa. Quando que vai acontecer o arrebatamento? Eu vou deixar para contar isso amanhã. É mal esse cara, né? Imagina que eu sei quando vai acontecer. Não sei. Mas nós temos algumas evidências, ou algumas pistas. E uma pista está em Daniel 12. Ela não fala do arrebatamento, porque o arrebatamento não aparece no Antigo Testamento. O arrebatamento era um mistério que foi revelado aos apóstolos do Novo Testamento. Então não aparece. Mas aqui em Daniel 12, nós temos um capítulo que fala da grande tribulação, que fala de quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino na terra, para julgar as nações, estabelecer o seu reino na terra. Porque lembre-se sempre de que a igreja não aparece nunca no Antigo Testamento. Ela é um mistério que foi revelado a Paulo. Nunca ela aparece no Antigo Testamento. Então nós temos apenas algumas pistas para saber onde é que a igreja poderá se encaixar dentro da profecia do Antigo Testamento, mas ela não é explicitamente mostrada nessas profecias. No capítulo 12 de Daniel, versículo 1, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então isso aqui é a grande tribulação. Isso é o que vai acontecer. Nós não estaremos na grande tribulação. A igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, porque não era uma coisa para ele. Por isso que é ordenado a ele que ele encerre as palavras e cele o livro até o fim do tempo. Agora aqui, olha, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Nesse período, quando vier a grande tribulação, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Bom, até 150 anos atrás, ninguém viajava. Dificilmente você tinha pessoas viajando. Você tinha as carruagens, né? Você tinha as diligências, você tinha os trens, mas eram coisas ainda bem rudimentares, que estavam começando. Tanto é que uma pessoa nascia numa cidade e ela morria sem nunca ter saído da cidade. Era muito comum isso, a pessoa nascer, viver e morrer sem nunca ter saído daquela sua cidade. Então, surgiram depois as estradas de ferro, surgiu o automóvel, né? Surgiu o avião, e de repente você tem uma sociedade que só tem gente correndo de uma parte para outra. Isso nunca existiu antes. Nunca existiu no mundo uma sociedade em que as pessoas correm de uma parte para outra. Tem gente que viaja todos os dias para ir trabalhar. E se não fossem os modernos meios de transporte, carro, avião e tudo mais, essas pessoas não poderiam trabalhar. Eu, durante 2 anos e meio, mais ou menos, eu trabalhei no banco em São Paulo, e todas as semanas, eu viajava para o Rio de Janeiro, pela ponte aérea, porque tinha um escritório no Rio de Janeiro e um escritório em São Paulo. Então eu ficava metade da semana no escritório do Rio e metade da semana no escritório de São Paulo. Toda semana. Eu tive mais de 230 ou 240 viagens de avião
nesse período em que eu trabalhei no banco. Isso teria sido impossível algumas décadas antes, né? Porque não tinha essa facilidade de você ir ao aeroporto, pegar um voo e descer na outra cidade a 500 quilômetros de distância em menos de 1 hora. Mas era isso que eu fazia. Então, essa aqui é uma novidade que só existe nos últimos anos, de muitos correrem de uma parte para outra. E o conhecimento se multiplicará. Alguns acreditam que aqui ele esteja falando de conhecimento da profecia, mas a gente poderia também pensar no sentido do conhecimento geral dos homens. E nunca o conhecimento se multiplicou de tal maneira como nos últimos 100 anos. Nunca. Nunca. Se você fizer uma pesquisa em enciclopédias um pouco mais antigas, eu tinha quando meu pai comprou uma enciclopédia no ano em que eu nasci, ela era de 1955. Hoje eu olho para as páginas daquela enciclopédia e dou risada, porque as coisas que falam lá, as coisas científicas, estão totalmente defasadas. Muitas descobertas só foram feitas depois. Para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, a ideia comum das pessoas é que foguete não dá marcha ré. Não sei se já ouviu falar isso. Não, foguete não dá marcha ré. É como foguete que não dá marcha ré. Então, o pessoal usava essa expressão. Hoje nós vivemos numa época em que foguete dá marcha ré. O foguete sobe, descarrega a sua carga lá em cima e volta de marcha ré e pousa. E já inclusive com a possibilidade de se viajar a Marte e a Lua, né? Essa hora, enquanto nós estamos falando aqui, tem gente morando no espaço, morando numa estação espacial internacional e outra estação espacial chinesa. Pouca gente lembra que tem uma outra estação espacial. Não tem só a internacional, tem a chinesa também. E tem uns chineses lá na estação espacial chinesa. Talvez a gente não saiba disso porque a gente não entende chinês, mas eles estão lá fazendo experiências, uma série de coisas. Inclusive, eu li essa semana de uma experiência que eles estavam fazendo com peixes na estação espacial, porque lá no espaço não tem gravidade. Então, diz que é a coisa mais engraçada, porque de repente o peixe nada de cabeça para baixo, o peixe nada de bico para cima, o peixe perde totalmente a noção de que jeito ele tem que nadar, porque ele está num lugar que não tem gravidade, né? Então, tudo isso é ciência moderníssima, e nós entramos agora, nesses últimos anos aqui, na inteligência artificial. Gente, isso dá um nó na cabeça da gente. Se vocês já observaram meus últimos vídeos, eles têm umas capas. Eles têm umas capas que parecem foto. Parece fotografia de gente. Não é fotografia. São produzidas com inteligência artificial. Eu vou no site que tem inteligência artificial, eu escrevo lá um homem caminhando numa praça, segurando um guarda-chuva. E ele cria uma foto, não cria um desenho, cria uma foto de um homem. De um homem. Uma mulher sentada no salão de beleza, no cabeleireiro, sendo maquiada. Aí cria uma foto. Você olha e fala assim, mas que mulher linda. De onde tiraram essa mulher? Ela não existe. Não se apaixone por ela, não, porque ela não existe. Ela foi criada a partir de pixels. É a inteligência artificial fazendo isso hoje. E já estão prevendo que você já tem hoje os carros automóveis que dirigem sozinhos. Os carros mais modernos agora não precisa ter motorista. Ele dirige sozinho, ele anda pela rua, ele desvia de outro carro, ele entra no tráfego, ele para, ele anda, ele se dá o caminho para ele dar a rota para ele, pronto, e larga e dorme, se dorme ele vai embora, leva você até o seu destino. É carro autônomo. E já estão prevendo aí que os robôs que a empresa do Elon Musk
está fabricando, estão prevendo que em 2 anos eles terão um robô capaz de gerenciar pessoas numa empresa. Quem que é o seu gerente? Tá ali, ó, aquele lá, acabou agora a bateria dele, nós vamos ligar na tomada para ele funcionar de novo. Robôs gerenciando pessoas, porque eles têm capacidade de tomar decisões, como o robô que tem dentro do carro autônomo. Ele tem que tomar decisões, ele tem que saber. Tanto é que um dos grandes problemas desses carros autônomos é como fazer ele entender se passarem 2 pessoas na rua, correndo na frente dele, e ele só puder frear para livrar uma pessoa, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai escolher? Porque pode ser que o cara que está correndo na frente é a vítima de um bandido que está correndo atrás dele para tentar matá-lo. Como é que o robô vai saber quem é quem nessa situação? Eu não sei como é que eles resolveram isso, mas esse era um dos problemas que eles tinham que resolver. Então, o conhecimento hoje está fantástico. Agora, isso pode ser uma evidência de que o Senhor está à porta. Porque se isso vai acontecer, como fala aqui no livro de Daniel, já no período da grande tribulação, das pessoas poderem viajar de um lado para o outro, correr de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicar, e nós sabemos que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, então o que falta para o Senhor voltar? Não falta nada, absolutamente nada. Talvez eu nem termine aqui de falar e ele já chegue. Marcos 13. Isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Porque lembre-se que nós não temos a igreja nem no Antigo Testamento e nem nos Evangelhos, exceto 2 passagens apenas do Evangelho, que é Mateus 16, quando fala sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e depois Mateus 18, quando fala onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Fora isso, não tem nenhuma passagem nos evangelhos que esteja falando da igreja. Inclusive essas daqui de Marcos 13, que fala da abominação do assolamento, predito por Daniel. Isso aqui está falando da grande tribulação e é especificamente para os judeus. Repare que está escrito nesse versículo que você citou, de Marcos 13, 14, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Bom, eu moro em Limeira, não tem nada a ver comigo aqui. Percebe? Quem estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar alguma coisa de sua casa. Tem num outro evangelho, fala para que eles deviam orar para que a sua fuga não acontecesse num sábado. Bom, isso não faz sentido nenhum para um cristão hoje, porque isso aqui é tudo para judeu. Então essa grande tribulação virá e o Senhor vai então vão morrer muitos judeus. Inclusive tem uma passagem que fala que 2/3 da população de Israel morrerá nessa grande tribulação. Então, só para confirmar, isso aqui não tem a ver com a igreja. Eu tenho um vídeo e um texto que explica com mais detalhes, falando aí de Marcos 13. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.